Vibe Mundial FM. Hoje nós vamos falar sobre o tema metafísica, unido aos aspectos da física quântica e da homeopatia. Até porque foi um pedido de um ouvinte que se interessa pelos estudos da homeopatia, de Hahnemann, e o quanto isso está relacionada à visão metafísica da saúde, ou seja, aquele questionamento importante que precisamos ter. Por que você faz um problema na cabeça e não faz no estômago? Ou o contrário? Porque você tem um problema relacionado aos ossos ou à coluna e não tem em relação à pele. Você já se perguntou, se nós ficarmos apenas na superficialidade, naquele voo raso da vida, nós vamos considerar as coisas apenas pelo aspecto da consequência, do fenômeno, no aspecto físico. Mas hoje nós sabemos que indagar-se, refletir, buscar a fonte, ou seja, as concepções metafísicas, elas estão ligadas não somente aos aspectos psicobiofísicos que se instalam na saúde ou manifestam também as doenças. Então, são as esferas físicas e psicológicas que os sinais se manifestam. E nós costumamos falar que o corpo, ele revela os sinais. Muitas vezes, quando uma doença surge e representa uma parada, uma pausa na vida da pessoa, é para ela se olhar. É para ela entender que existem aspectos, além dos aspectos orgânicos, inorgânicos e estruturais, aspectos energéticos que estão se referindo àquilo que ela está manifestando no plano físico. E vale a pena você mergulhar. Eu venho de uma profissão que era a odontologia e eu sempre me questionava por que determinado paciente fazia canal, problema endodôntico no molar, por que usando uma determinada força para movimentar ou tracionar um dente, num determinado paciente aquela movimentação ocorria com progresso e no outro nada acontecia. Então, comecei a perceber que naquele paciente que nada acontecia ou que eu precisava colocar uma força imensa, era um paciente que internamente resistia muito às mudanças. Então, quando nós falamos de metafísica da saúde e utilizamos também os conceitos de física quântica e utilizamos medicamentos homeopáticos, nós partimos do princípio que é a alma que organiza a matéria e não o físico que cria a essência. Então, é mente sã, corpo são, e não o contrário. A mente faz o corpo. Em relação às enfermidades físicas e também psíquicas, nós precisamos hoje levar em consideração quais os aspectos causais, além da doença em si. Tem pacientes que falam, eu quero um remédio para dor de cabeça. A homeopatia, ela não trata a tua dor de cabeça, ela trata você por inteiro. Por isso, a concepção metafísica ela está muito ligada a esse trabalho homeopático e está relacionada à saúde física, à saúde emocional, à saúde energética, à saúde espiritual e também financeira. Porque nós sabemos que o indivíduo que tem uma compulsão, por exemplo, por compras, ele muitas vezes se sente frustrado na área ou afetiva ou familiar e tenta compensar essa frustração comprando, e aí ele compra, faz dívidas e isso faz com que ele se chafurde numa situação ainda mais lamentável. Mas hoje, quando você olha aí para a sua vida, para a sua saúde, principalmente nesses tempos de pandemia, onde as pessoas estão totalmente, e eu tenho atendido muitos em pânico, muitos aflitos, nós precisamos entender também que o corpo ele tem que ser visto como um veículo da vida, na qual se manifestam não somente uma realidade biológica, mas também sentimental. Então, tem muita gente que não teve o contato com o vírus, mas está aí com falta de ar, com uma aflição, não dorme à noite, e algumas pessoas até desenvolveram sintomas correlatos sem ter o diagnóstico. Por quê? Porque a raiz dos problemas físicos está na atitude interior frente às situações do cotidiano. É muito mais fácil você dominar, dirigir pessoas sob o jugo do medo, sob os tentáculos do medo, a manipulação ela é muito mais fácil. Por isso, o nosso programa também se destina a você despertar a consciência em relação a isso.
porque a sua atitude interior, a sua postura diante da vida, vai preservar a ausência de conflitos interiores, vai gerar ou a preservação da saúde ou a manutenção da doença. E o órgão afetado e o tipo de alteração que ele apresenta revela como as pessoas se encontram numa determinada área da vida. E metafisicamente, esse órgão, ele se correlaciona com aquela parte do corpo que mais necessita de atenção. E a teoria quântica, a física quântica, também é uma teoria, né, conhecida como a teoria de que tudo no universo está interligado, que não existe tempo nem espaço. Então, qualquer ponto do universo pode se comunicar com o passado, o presente, o futuro, devido à energia quântica, que torna este universo um jogo de espelhos. Então, muitos físicos, como Einstein, Paul Dirac, Niels Bohr, vários, né? Esses físicos, eles desenvolveram a teoria quântica e sofreram preconceito de outros físicos. Por quê? Porque eles não aceitavam que o universo estava interligado. Então, ficou muito difícil a aceitação da teoria quântica para mentes mais concretas. Para essas mentes é difícil entender, por exemplo, que somos uma projeção cósmica, ou seja, somos feitos à imagem e à semelhança do cosmos, do universo ou de Deus. Então, aí você percebe a linha tênue também entre religião. Nós sabemos, por exemplo, que as partículas que existem em todo o espaço, não visíveis, né, ainda para muitas pessoas, é o que faz a ponte entre o macrocosmo e o microcosmo, ou seja, aquilo que a psicologia junguiana chama de inconsciente coletivo, e nós estudamos isso, e muitos parapsicólogos resumem isso em telepatia, os astrólogos em influências planetárias, e todas as pessoas sensíveis, quando entram em contato com um tipo de energia mais densa, desenvolvem reações mais hostis ou agressivas, ou até desenvolvem doenças. Nós temos visto muito isso em indivíduos sensíveis, em crianças, quando estão sob uma energia densa na casa, na família, em algum lugar que frequentam, formam muito muco, secreção, e lá estão, né? Nós percebemos as rinites, as alergias respiratórias, e o quanto também hoje se sabe que os conteúdos emocionais, estresse, são fatores desencadeantes e que colaboram para estados como gastrite, úlcera, e hoje a gente sabe que até alguns cânceres estão relacionados com estados de mágoa, de pacientes que ficam remoendo fatos, circunstâncias ao longo dos anos. Nós entendemos e respeitamos que muito da medicina convencional nega a existência, por exemplo, da força quântica da mente sobre o corpo e não aceita que trate os seus pacientes de uma maneira que os torne autônomos de sua própria energia. E nós respeitamos isso. Mas hoje, muitos médicos, muitos profissionais da saúde estão se abrindo para e se interessando em mergulhar um pouco mais nas questões de um conhecimento que não ignore a necessidade de se olhar o paciente, principalmente o emocional. O Dr. Deepak Chopra, que é um médico e um filósofo de uma reputação internacional, eu fiz um curso de medicina Ayurveda e nós temos um respeito profundo a Deepak. Ele diz que o cérebro e o coração têm muitos receptores em comum. E o que é mais importante, eles compartilham o mesmo DNA. Isso também está escrito num livro muito bom que eu indico, da nossa Cristina Cairo, Linguagem do Corpo. E ele fala sobre, isso significa que a célula, por exemplo, do coração, pode se comportar como uma célula cerebral, uma célula do fígado ou qualquer outra do organismo. Então, a medicina quântica, por sua vez, ela vê o homem como um todo, ou seja, de forma holística, não mais uma peça isolada que o tempo vai destruir. Vê o ser humano com as mesmas partículas do planeta e do universo e que tem as mesmas possibilidades de mudança.
Então, costumo dizer para os pacientes, logo na primeira consulta, você precisa acreditar na cura, você precisa se colocar predisposto à cura. E homeopatia não é placebo. É, com todo respeito àqueles que acreditam nisso, a homeopatia de Hahnemann, ela sempre teve, desde o início da sua concepção, uma tendência religiosa, metafísica, que continua com mais evidência em nossos dias, mas hoje um grande número de pessoas opta por estilos de vida mais saudável, complementar e holística no mundo todo. A homeopatia tem elementos que derivam da alquimia do Paracelso, do idealismo alemão do Rosa Cruz, de ideias também semimísticas como a doutrina do vitalismo, já falada por Hipócrates, por Galeno. E a força vital é sempre uma energia especial. Nós chamamos essa força vital de fluidos. Uma entidade metafísica distinta das propriedades, por exemplo, da matéria e que atua em 3 planos vibratórios: mental e espiritual, emocional e físico. Então, os medicamentos homeopáticos que nós prescrevemos têm a função de restaurar a força vital e proporcionar uma melhor imunidade contra as doenças. Então, no início, por exemplo, da pandemia, nós estudamos muito um protocolo para a prevenção de Covid e percebemos que os pacientes que utilizaram ficaram, até o presente momento imunizados. Mas você precisa entender que existem leis. E no caso da homeopatia, a lei da similitude é a lei que nós aplicamos e entendemos. A lei que vai permitir que você também resgate um conhecimento da energia não que você tem, mas é da energia que você é. E quando você se torna mais consciente da sua energia, você já não se permite mais ter aquele padrão, porque muitas pessoas querem ter qualidade de vida, não é mesmo, Jean? Então, para de comer isso ou aquilo, e acorda cedo ou acorda tarde, enfim, mas não muda a sua atitude interior. E o que torna a nossa vibração frágil, suscetível a doenças? O próprio vírus de gripe é influenza. Então, o próprio nome fala o quanto nós somos influenciados por isto ou aquilo. E por que você tem uma facilidade maior? A vibração frágil, uma vibração desequilibrada. Corpo, mente e alma não estão ali íntegros. Eles não estão trabalhando no mesmo sentido. Um rema para um lado, outro rema para o outro. Há uma divisão interna e dentro dessa divisão interna a pessoa fala uma coisa, sente outra e faz uma coisa totalmente diferente. Então, precisamos entender que precisa haver um mergulho dentro de si, uma compreensão maior dos aspectos não causais daquilo que você manifesta, seja uma gripe, seja uma dor de cabeça, seja uma dor nas costas, seja uma lombalgia. Devem existir razões para isso e não são somente razões, eu tomei friagem, ou não tomei friagem, ou comi isso ou aquilo. Então, conhecer um pouco da física quântica e da sua relação com a metafísica e incorporar medicamentos que atuam a nível da sua energia vital, vai incorporar não só conhecimentos bioquímicos, biofísicos moleculares, mas também as terapias como homeopatia, homotoxicologia, a nutrição. Então, estamos atuando em vários níveis. E todas as informações são luz. Luz que leva o indivíduo à lucidez. Eu gosto muito dessa palavra lucidez. Por quê? Porque todo conhecimento, ele deve propor a você uma rota segura de cura, de saúde integral. O próprio conhecimento, muitas vezes a gente tem oportunidade de estudar desde o berço, mas a inteligência humana, alguns não têm essa oportunidade. Hoje, graças a Deus, o conhecimento ele está muito mais acessível. Mas quando você está bem, quando você procura conhecer um pouco mais a fundo e não rechaçar
opiniões contrárias àquilo que você desenvolveu, quando você procura estudar uma homeopatia, quando você procura perceber que existem milhares de pessoas que estão adotando esse tipo de terapia, e eu particularmente atuo a nível das endorfinas cerebrais, então nós utilizamos já há mais de 20 anos serotonina, dopamina, ocitocina e conjuntamente alguns fitoterápicos também para ansiedade, depressão, insônia. Toda essa inteligência, ela deve ser instrumento a serviço de Deus, para levar conhecimento, progresso, evolução, paz, bem-estar. O nome da nossa clínica é Bem-Estar e Equilíbrio, mas, sobretudo, liberdade e libertação. Porque o indivíduo, sob a teia do medo, ele paralisa sua inteligência. E paralisada a sua inteligência, as suas janelas de memória, concentração e raciocínio ficam paralisadas, ele se vê sendo uma marionete de alguns sistemas políticos, econômicos e até de algumas crenças que não fazem o menor sentido. Vibe